Fala, meus queridos, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Kevin e hoje a gente vai começar a falar de ecologia. Mas antes de começar a nossa aula, aquele velho pedido, querido, se inscreva no canal, se gostou, coloca um likezinho aqui e qualquer dúvida pode comentar no vídeo ou pode me procurar lá no Instagram, que eu também tiro a dúvida de vocês. No Instagram geralmente eu sou um pouquinho mais rápido. Queridinhos, vamos lá. Hoje a gente vai falar de ecologia e a ecologia é uma matéria bastante ampla dentro da biologia. Por quê? A ecologia ela vai estudar justamente a interação entre dois seres vivos e a interação entre o ser vivo e o ambiente no qual ele está, tal como a interação do ambiente com o ser vivo. Então, basicamente, a biologia estuda diversas interações e tudo que permeia essa estrutura, tá? Só que isso é muita coisa, concorda comigo, queridos? Então, acaba que a ecologia ela tem diversos campos de pesquisa, certo? No qual ela vai se dedicar a analisar um aspecto sobre isso. Para a gente entender um pouco melhor, a gente precisa entender o que são os níveis de organização da vida. O que é o nível de organização, queridos? É a mínima coisa que a gente pode ter até a máxima coisa que a gente pode ter. Então, por exemplo, se eu vou pegando o nosso corpo e vou reduzindo, a gente vai perceber que a menor parte dele vai ser um átomo, certo? Então, você tem um átomozinho, esse átomo ele vai fazendo o quê? Ele vai se ligando com outros átomos e isso vai se tornando moléculas. Essas moléculas elas vão se unindo, vão se complexificando e isso vai se tornando estruturas que estão dentro da célula chamadas de organelas. As organelas, por sua vez, queridos, a união delas, elas compõem exatamente uma célula, que é uma unidade morfológica e fisiológica do ser vivo. Então significa que o quê, queridos? Que se a gente pegar a sua menor unidade fisiológica e morfológica, isso é o quê? Uma célulazinha. Se você perceber, a biologia ela estuda moléculas na bioquímica e ela estuda a célula onde? Na citologia. Mas se a célula se une com outra célula, que se une com outra e fazem uma mesma função, a gente já não tem uma célula só, a gente tem agora um tecido. Quem estuda isso na biologia? A histologia, certo? Os tecidos unidos, eles formam órgãos. E esses órgãos trabalhando juntos, eles formam o que a gente chama de sistemas, tá bom? Esses sistemas também se estudam na biologia através da fisiologia. Os sistemas se unem e formam um organismo. Então, quando a gente estuda, por exemplo, lá a zoologia, quando a gente estuda o reino protista, o reino monero, o que a gente está estudando? A gente está estudando os organismos, a gente está descrevendo esse organismo, perfeito? Queridinhos, os organismos, se é da mesma espécie e se unem e vivem juntos, legal, no mesmo local, desempenhando funções, a gente já chama aquilo de população. Se a população de uma espécie se une com a população de outra espécie, a gente vai chamar de comunidade. Se as comunidades elas se unem, queridos, com o ambiente em si, então se eu quero analisar essas duas coisas, a gente vai chamar isso de ecossistema, e se os ecossistemas se unem todos, a gente chama isso de biosfera. Vamos com calma nesses conceitos finais, porque a gente percebe que a ecologia ela vai estudar desde o momento em que eu falei populações para vocês, até, queridos, a biosfera. Então, um punhado de trem que a gente vai estudar aí ao longo do nosso caminho. Primeiro, vamos começar pelo começo. A ecologia, por ser muito ampla, é muito comum da gente usar conceitos para delimitar o nosso espaço de estudo. Então, por exemplo, quando a gente estuda, eu não posso chegar para você e falar assim, eu estudo bioma. Pô, mas eu estudo o quê? Todos os biomas do mundo inteiro? Não, né? Então eu vou estudar um bioma. Mas será que nesse bioma eu estudo o bioma inteiro ou eu estudo uma partezinha dele? O que eu estou estudando dele? Eu estou estudando uma espécie, eu estou estudando um grupo de espécies, eu estou estudando um ambiente, o que eu estou estudando dentro desse bioma? Então a gente começa a brincar de delimitar esse estudo. Só que quando cai nas provinhas de vocês, que é o que a gente está interessado aqui, vocês vão perceber que esses termos eles não vão estar desenhados nem nada disso, eles vão estar normalmente aonde, queridos? No texto. Então o texto, quando ele fala um termo, ele chega para você e fala assim, hábitat, ele quer que você saiba aquele conceito de hábitat para você entender o texto e pronto, acabou. Então vamos lá. Primeiro, para a gente começar os nossos conceitos básicos, talvez um conceito mais básico que eu nem coloquei aqui é o conceito de espécie, né? Então o que eu preciso para ser de uma espécie? A gente tem um monte de conceitos de espécie aí divulgados, tá? Mas o mais famoso é, queridos, se eu tenho dois indivíduos, eles reproduzem, conseguem gerar descendentes férteis e esses dois indivíduos eles são de uma mesma espécie. Kevin, tem indivíduos que extrapolam essa regra? Tem sim. Tem outras definições que a gente pode tomar em conta?
Sim, queridos. Por exemplo, organização cromossômica é uma das formas de você definir uma mesma espécie. Então, se eu tenho um indivíduo que tem os cromossomos organizados de forma idêntica, então esses dois indivíduos provavelmente eles também são de uma mesma espécie, tá bom? Mas, queridinhos, dentro de uma espécie, a gente acaba definindo várias coisas. Dentre elas, a gente tem o hábitat. O hábitat não é nada mais nada menos do que o local onde o indivíduo está sobrevivendo, beleza? Então, se eu estou falando o endereço daquele indivíduo, eu estou falando exatamente de quem? Do hábitat. A gente não pode confundir o conceito de hábitat com o conceito de biótopo. O hábitat é o endereço, eu tenho que achar o cara. O biótopo é o meio físico onde esse indivíduo vive. Então, se eu chego para você e falo, por exemplo, o tucunaré, ele vive no Rio Tocantins. Pronto, certo? Queridos, eu estou falando o endereço daquele tucunaré específico? Tô. Certo? Agora eu chego para você e falo assim, ó, o tucunaré, ele é um rio de água doce. Ou, desculpa, ele é um peixe de água doce. Jovens, se ele é um peixe de água doce, o que isso significa para mim? Significa que eu estou falando do biótopo dele. Eu consigo achar ele dentro das águas doces do mundo todo? Não, tá? Então, hábitat é o endereço do indivíduo, biótopo é o que, queridos? O meio físico onde aquele indivíduo ele está sobrevivendo. Tem que tomar bastante cuidado. Quando se fala de vegetal, é muito comum falar assim, ó, determinado indivíduo, aí coloca a espécie do vegetal, vive em ambientes onde é rico, onde o solo é rico em nitrogênio, bastante úmido e pobre em fósforo, por exemplo. Quando ele fala esses determinantes químicos, ele está definindo o biótopo, tá? Queridinhos, nicho ecológico. Nicho ecológico é a quantidade ou todas as características, na verdade, que definem o indivíduo. Então, quando a gente fala de nicho ecológico, o que a gente quer dizer para você é de todos os hábitos que existem daquele indivíduo, tá? Então, é a forma como eu vou definir ele. Como é que é o hábito dele, se é noturno, se é diurno, se é os dois, o que ele come, quantas vezes ele come por dia, quanto que ele reproduz, tá? Em quanto tempo ele reproduz, quantos filhotes por ninhada. Então, tudo isso tem a ver com nicho ecológico. Então, por exemplo, se o cara te dá o local onde o cara vive, ele está falando do hábito, concorda comigo? Mas se ele te dá o local onde o cara vive, o que o cara se alimenta, ele já está te dando o quê? O nicho ecológico. E o nicho ecológico ele é tão amplo que ele é definido como n-dimensional. Ou seja, a gente nem sabe a quantidade de coisas que a gente tem que analisar para definir o nicho ecológico do indivíduo como um todo. Certo? Então é super, super amplo. De tal forma que eu posso afirmar para vocês que se eu tenho uma espécie A aqui e eu tenho uma espécie B, elas nunca terão o mesmo nicho ecológico. Elas podem ter similaridade de nicho ecológico? Pode, pô. Mas elas têm o mesmo nicho? Não, tá? Então isso já foi questãozinha de várias provas aí pelo Brasil, beleza? Às vezes o cara fala assim, ó, eu estou analisando 4 características. A espécie A, a espécie B, ou indivíduo A e o indivíduo B, eles têm as mesmas 4 características. Então significa que eles são da mesma espécie? Não posso afirmar, porque eu só analisei 4 características e o nicho ecológico é extremamente amplo. Beleza? A gente vai perceber que lá em relações ecológicas a gente vai falar muito de sobreposição de nichos, que geralmente gera uma competição. Então, se os dois indivíduos eles têm nicho ecológico semelhante, então eles buscam a mesma coisa. Se eles estão buscando a mesma coisa, o que isso significa? Que eles vão competir pelaquela coisa, tá? Então a gente vai voltar a discutir sobre nicho ecológico, conceito super importante. População, queridos, nada mais é do que o conjunto de indivíduos, tá? Que são da mesma espécie e vivem no mesmo lugar em um mesmo período de tempo. Então, se eu estou analisando um grupo de indivíduos ali de uma mesma espécie, eu estou falando de uma população. Pô, eu não estou analisando mais só humanos, mas eu estou analisando humanos e cachorros, por exemplo. Então, agora eu já estou falando de uma comunidade, porque já tem 2 espécies ali envolvidas. Então, a gente fala que a comunidade, ela nada mais é do que o conjunto de populações. Então, se eu estudo mais de uma população, eu estou estudando uma comunidade. Mas, pô, Kevin, eu não quero só estudar a população, eu também quero estudar a população e o ambiente em que está ao redor dela. Então, por exemplo, eu quero estudar que as árvores do cerrado, elas são tortas, que tem uma quantidade de pequenos mamíferos grandes, mas eu quero estudar também que o clima é seco, que o solo é ácido. Então, quando a gente vai estudando essas 2 coisas que a gente chama de fatores bióticos, o que tem vida, fator abiótico, o que não tem vida. Vamos anotar isso? Ó, queridos, sempre quando você pensar em ecossistema, então, você vai pensar em fator ou fatores bióticos e fator abiótico. Então, abiótico, queridos, tudo que não
tem vida. Então, quando você fala de relevo, quando você fala de composição de solo, quando você fala de clima, você está falando de fator abiótico. Fator biótico, queridos, tudo que tem vida. Então, quando você está falando de indivíduos, plantas, fungos, animais, você está falando de fatores que são bióticos, tá? Então é bem interessante, a gente vai sempre comentar sobre isso aqui, queridos, porque isso está muito ligado a alterações humanas. Então a gente não fala muito, quando a gente fala de bioma, a gente fala de poluição, de degradação, então a gente acaba sempre falando quais fatores bióticos e abióticos eles vão ser alterados ao longo desse processo. É muito interessante a gente conversar sobre agricultura, pensando nos fatores bióticos e fatores abióticos que está alterando por conta daquela agricultura, certo? Então esse é um exercício bastante interessante. Então pense em casa, assim, ó, pô, se eu pego uma área de cerrado, ou se eu pego, sei lá, uma área dos pampas, e eu tiro aquela área nativa e coloco, por exemplo, soja, o que eu estou alterando ali em relação a fatores bióticos e abióticos? Isso é um exercício muito bom de você fazer quando você estiver estudando. Fechou? Queridinhos, além disso, a gente tem um estudo que a gente chama de ecótomo. O que é um ecótomo? Vocês já viram os mapas de biomas do Brasil? Quando a gente vê um mapa de bioma, o que a gente vai perceber, queridos? Que lá tem, sei lá, a Amazônia lá no norte, certo? Aí, aqui abaixo da Amazônia, que está sempre de verde, né? Escuro, bonito, abaixo dela você vai ver um cerrado. E aí o cerrado sempre está de bege, certo? E aí, queridos, quando você fala de Amazônia, você fala lá de quê? Ah, é a floresta amazônica, ela é um ambiente que tem árvores grandes, não é isso, queridos? Folhas latifoliadas, grandonas, super úmido, parece o Jardim do Éden, né? Quando você fala do Cerrado, você fala que é um lugar seco, com árvores de pequeno e médio porte, árvores retorcidas e tal. Queridos, pergunto para você, tu acha mesmo, velho, que você vai estar aqui no Cerradão, certo? No seco, legal, com árvores de pequeno porte, tudo torto, e você vai dar um passo e tu já vai estar na floresta amazônica no Jardim do Éden? Não, velho, isso não existe. Então significa que existe uma faixa ali em que eu vou estar transitando do Cerrado para a floresta amazônica. Então essa faixa normalmente, queridos, ela abriga o quê? Característica de ambos os ambientes, tá? Então essa faixa de transição, a gente chama ela de ecótono. Então toda vez que você pensar em ecótono, você pode falar de transição tanto entre ecossistemas como entre comunidades, não tem problema nenhum, tá? Mas ecótono lembra sempre de transição. Fechou? E queridos, por último, biosfera. Biosfera é a maior coisa que a gente tem, a união de todos os ecossistemas. Kevin, quando que a gente estuda biosfera ali na biologia? Normalmente quando a gente fala de eventos climáticos, de camada de ozônio, de efeito estufa, tudo isso, queridos, eu estou estudando o quê? A biosfera como um todo. Porque a gente sabe que como a atmosfera ela é extremamente dinâmica, o que eu emito, por exemplo, aqui no Brasil, não necessariamente vai ficar só dentro do Brasil, certo? É claro que uma grande parte talvez fique aqui dentro mesmo, mas ele vai circundar ali na atmosfera. Então, quando os caras eles vão analisando o efeito estufa, a camada de ozônio, o aquecimento da Terra, eles não analisam esses eventos localmente, eles analisam os eventos de forma geral, de forma dentro da biosfera, tá bom? Queridos, por hoje é só, aula introdutória de ecologia. Não jogue essa aula no lixo, tá? Esses conceitos, eles são muito importantes e tem questões de prova sobre esses conceitos e às vezes a gente confunde mesmo esses conceitos porque a gente tem que aprender a olhar eles no texto, tá bom? Qualquer dúvida, conte comigo. Beijo, um queijo para vocês. Até mais. Se cuidem, queridos. Tchau!